Eu sou a professora Isabel, do EduCer 5.0, e o meu propósito é te ajudar a acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. E o tema de hoje é o seguinte: este tipo de ambiente encoraja, reforça e acelera a aprendizagem. E eu vou explicar que ambiente é esse, certo? Dentro da teoria da modificabilidade cognitiva estrutural, tem algo muito importante que a gente chama de ambientes modificantes. Pela neurociência, a gente sabe que o ser humano se modifica a partir das interações que ele tem. Então, quando eu falo de ser humano, eu falo do aluno, da criança, da professora, não é mesmo? Da família. Agora eu estou falando de algo que está fora da gente, que são os ambientes. Os ambientes, eles podem nos ajudar nesse encorajamento, reforçar aquilo que a gente já aprendeu e, com isso, acelerar mais ainda a aprendizagem. Mas, para esse ambiente ter esse valor, é necessário que a mediadora organize esse ambiente, interfira nesse espaço de forma intencional, igual à mediação. A mediação, a gente pode usar, como eu mostrei ontem, vários brinquedos, joguinhos, mas eles devem ser usados de forma intencional. O ambiente também. Aí, antes de entrar exatamente nesse tema, eu quero trazer para vocês um problema. Então, assim, o que eu percebo, né, é que em alguns ambientes escolares há o que eu chamo de apatia pedagógica, que leva a professora a manter aquele ambiente o mais homogêneo possível, controlado. Esse ambiente é controlado, é um ambiente passivo, onde as crianças pouco podem falar. E mais, né? É um ambiente que não tem surpresa. Da 1h30 às 5h30, basicamente, é a mesma rotina sempre. Todo mundo sentado, a pedagogia da nuca, um olhando na nuca do outro, o silêncio reina nesta sala e pouca manifestação do que as crianças desejam, necessitam. Esse ambiente geralmente é assim, né? Eu não quero aqui julgar, mas apenas lembrar que em alguns ambientes escolares é desse jeito. Não sei se eu vivo em outro mundo, mas aqui onde eu vivo é assim, certo? Agora, um ambiente modificante é um ambiente que tem uma intencionalidade radicalmente diferente. O ambiente modificante, ele acolhe a diversidade. Ele tem recursos que auxiliam na mediação. E quando eu falo recursos, eu não falo de recursos materiais. Eu não falo de uma sala cheia de coisa boa, bonita e jogos, não falo disso. Quando eu falo recurso, eu falo de mediação. Que essa mediadora que trabalha dentro dessa sala de aula, que ela consiga ter os recursos de como mediar as situações que lá nós temos. E aí, essa mediação, ela tem que respeitar aqueles 3 critérios universais: intencionalidade e reciprocidade, quer dizer, toda a minha aula tem que ter uma intenção, e as crianças têm que ter a atenção, porque se não tiver intenção, elas não vão ficar atentas, significado e transcendência. Então, a transcendência é quando aquele ambiente, aquela discussão, aquele tema que eu estou trabalhando, aquele jogo que eu estou trabalhando, proporciona para a minha criança ela pensar em coisas que não estão ali no jogo, não estão na sala de aula, mas ela fez uma conexão cognitiva, porque com uma experiência anterior que ela já fez, um passeio, certo? Então, isso é necessário.
Então, quando eu falo desses recursos, não são recursos sofisticados, são recursos comuns, né? Que adquirem valor quando a mediadora entra em ação. Por quê? Ela usa qualquer coisa deste ambiente para mediar. Então, eu geralmente, isso aqui eu já mostrei, nunca mostrei para ninguém, estou mostrando aqui. Neste meu ambiente, eu tenho a minha bonequinha. Ela é deficiente, ela representa a deficiência. Ela não tem identidade. Ninguém consegue olhar para ela. Ela não tem rosto, ela não tem boca, ela não tem orelha, ela não tem cabelo, ela não tem uma identidade. Ela é anulada, é separada, é rejeitada, ok? Essa é a minha menina. Então, isso aqui pode se tornar um recurso para eu mediar. Inclusive dentro de sala de aula. Todas as crianças poderão fazer uma reflexão sobre esta criança, que, na verdade, é uma criança diferente, né? E que não tem identidade. Então, assim, ó, o ambiente modificante, ele se usa da mediação, do sentimento de competência e também do compartilhamento do comportamento. Aí eu vou dar algumas dicas agora reais de ambientes que você pode mediar, ou seja, ambientes que você pode organizar para que esses ambientes se tornem ambientes que vão ajudar, reforçar, a acelerar a aprendizagem. Que espaço pode ser esse? Pode ser a sala de aula? Pode. Então, vamos fazer um cenário assim, ó. Eu sou psicopedagoga ou neuropsicopedagoga ou segunda professora, né? E eu, então, tenho essa ideia de que estou trabalhando com a criança algumas funções cognitivas, alguns critérios de mediação, eu já fiz um jogo, legal. Só que a criança, ela vem 2 dias comigo só. E os outros dias da semana, ela não vem, ela vai em fono, vai em outros lugares. Fica em casa. Legal. Então, o que a gente faz? A gente, enquanto mediadora, nós vamos orientar essa mãe que fica em casa com essa criança, essa fono que trabalha com ela, para tornar esse ambiente no qual a criança está lá, um ambiente para reforçar aquilo que a gente já trabalhou aqui. E aí, pode ser, por exemplo, você organizar. A família diz o seguinte: semana que vem nós vamos na casa da avó. Ótimo, então você vai dizer para essa mãe, quando chegar lá na casa da avó, tornar esse ambiente modificante. Como assim? Naquele ambiente, a mãe vai trabalhar com a criança as funções cognitivas que você trabalhou em sala de aula, ou as operações mentais, continuar fazendo perguntas para desenvolver todo esse processo cognitivo. É como se fosse um reforço, só que é o reforço da mediação e daquilo que você está trabalhando em sala de aula. Entenderam? Então, o que pode ser esse ambiente? Pode ser um passeio num parque, pode ser um passeio de ônibus, pode ser uma ida à farmácia, pode ser a ida numa padaria, num supermercado. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu trabalhei dando aula online o ano passado inteiro, com o 2º ano, eu transformei a casa das crianças em ambientes modificantes. Por quê? Várias ações que eu tinha, eu solicitava para essa mãe, para esse pai, que preparasse esse ambiente, entendeu? Já fazia previamente. Então, teve um dia que eu fiz ao vivo. Eu fui no supermercado ao vivo comprar ingredientes, porque eu estava trabalhando matemática. Eles ficaram em casa atentos, colhendo todas as informações dos preços e ingredientes. Quando eu cheguei na minha casa, eu fiz um pão
de casa, nesse dia, foi um pão de casa, que era mais ou menos assim, rápido de fazer, levamos no forno e depois nós tomamos café. Isso tudo eu transformei aquele ambiente num ambiente modificante. É como se fosse uma continuação daquilo que eu estava trabalhando. E continuou. As mães compraram os ingredientes e as crianças repetiram uma experiência em casa. Gente, é importante que você tenha essa ideia. Visita no museu, a mesma coisa. Ida no supermercado, a mesma coisa. Há uma defesa muito grande em envolver as crianças que são autistas no engajamento social. Vocês já ouviram falar nisso? Tipo, envolver a sociedade nesse acolhimento coletivo, né, da criança. Então, a criança síndrome de Down, ela precisa ter autonomia para depois numa padaria, no supermercado, numa farmácia sozinha. Então, nós temos que trabalhar com ela esses ambientes. Então, nesses ambientes, nós vamos trabalhar as funções cognitivas e operações mentais. Como nós não acompanhamos o tempo todo essa criança, o que acontece? Nós podemos fazer do atendimento uma visita numa farmácia, uma visita numa padaria, ou mesmo solicitar que a mãe faça, né? Então, assim, ó, a mediadora, ela cria condições ótimas de modificabilidade cognitiva. Então, quando a gente fala em ambientes modificantes, essa é uma excelente oportunidade que a mediadora pode usar para poder agir com a criança. Então, quando eu vou preparar esse ambiente, essa ida, esse passeio, e ele não pode ser no vazio, ele tem que ter uma intencionalidade, não é mesmo? A gente falou de intencionalidade. Então, eu vou preparar uma mediação com qualidade, porque não é a quantidade de coisas que eu vou fazer lá, é a qualidade da interação que essa mãe, que essa fono, ou mesmo comigo, que nós vamos ter nesse ambiente. E aí a gente trabalha aquilo que eu digo para você, ó, vou fazer um passeio num parque com a criança. Eu vou fazer um mapa cognitivo de tudo aquilo que vai ser necessário para realizar esse passeio. Quando eu falo isso, não é o dinheiro do ônibus, não é isso. É lá quais são as funções cognitivas e operações mentais e critérios de mediação que eu vou usar lá naquele passeio. E aí eu começo a preparar esse ambiente, certo? Agora, cuidado para não ter uma ideia equivocada de que preparar o ambiente é infantilizar esse ambiente para a criança. Não é isso. Quando eu preparo com desafios cognitivos para fazer com que essa criança pense. Então, esse tema, vamos pensar assim, é uma oportunidade para você pensar assim, ó, o quanto um ambiente pode ter um alto grau de eficiência. Um alto grau de eficiência. Nesse ambiente modificante, ele tem que estar repleto de demandas positivas. O que seriam essas demandas positivas? É uma forma da criança perceber que ela é capaz. Então, se você for trabalhar, por exemplo, a operação mental de identificação e o passeio é num parque ecológico, vamos pensar assim, que tem bastante árvore, bastante animais. E aí você vai chegar lá e vai dizer para a criança: agora nós vamos buscar um animal, ele deve estar escondido por aqui. Vamos passear e vamos ver se a gente identifica um. Tem muito pequenininho e tem animais maiores. Vamos ver o que a gente encontra. Tem uma intencionalidade. Cada vez que a criança encontrar algum bichinho voando, rastejando, você vai dizer: ótimo, veja, já identificamos um. Então, nesse momento, há uma demanda positiva, você está trabalhando ali a competência dessa criança. Esse sentimento de competência, esse sentimento que ela é capaz de identificar isso no parque, é espetacular.
Então, o ambiente que você vai preparar oferecerá à criança atividades que foram planejadas por você, partindo sempre daquilo que a criança já sabe, é óbvio. Eu sempre digo, depois, mais para frente, vou dar uma dica para você organizar esse ambiente. O hiperfoco da criança é fundamental, né? Agora, eu já toco nesse assunto mais para frente, mas eu quero dizer ainda assim, ó, que o bom desses ambientes modificantes é que daí você vai trabalhar aquelas mediações individualizadas, customizadas. Então, vamos pensar assim, ó, é uma criança com paralisia cerebral, só consegue mexer um bracinho, né? Está sempre sentada numa cadeira de roda. E aí você vai preparar o ambiente, um ambiente modificante em casa, para que ela possa identificar quantidades. Vamos pensar assim, imagine aí. Aí você vai dizer para a mãe, ó, eu preciso que você tenha um balde, que você tenha um lugar para colocar ela sentada, que não seja a cadeira, e ela fica alguma distância do balde, e bolinhas, nós vamos precisar de bolinhas, que podem ser feitas de papel, pode ser de plástico, o que você tiver. Essas bolinhas vão ser numeradas, vão valer pontos. E a criança vai jogar no balde essa bolinha, cada vez que ela acertar, você vai elogiar, vai dizer, ótimo, você acertou, ponto. Depois nós vamos contar esses pontos. Ao final, todas as bolinhas que ela acertar lá, você vai contar e fazer as operações matemáticas. Então, assim, ó, você fez na casa a mãe organizar esse ambiente para continuar a trabalhar aquilo que você já estava trabalhando no atendimento, que são as operações de matemática. Não sei se eu fui clara para você, mas isso é customizar. A gente customiza a partir da individualidade da criança, né? Do que ela precisa, certo? Algumas professoras podem estar pensando assim, se depender da família, não dá. Eu não tenho contato nenhum com essa família, e eles não estão nem aí para a criança. Ou mais, precisa da escola, a escola me odeia. Quando eu chego lá, eles fogem de mim. E outra coisa, nada muda na escola. Gente, eu sei que isso é uma realidade, mas nós só vamos mudar essa realidade quando a gente der para essas pessoas as orientações adequadas, ok? Então, nós temos que ter essas orientações adequadas. E isso é muito importante. Vou ver aqui que o meu mouse não está funcionando. Às vezes, você pode estar pensando, né, que a família e a escola, elas precisam de uma orientação, de um acolhimento, porque geralmente a gente percebe, é culpa da escola, é culpa da família, sem culpados. Vamos contribuir da melhor maneira possível e fazer tudo, né, para que a gente melhore a condição da criança dentro da escola e ela consiga aproveitar. Agora sim, tem famílias que querem fazer tudo no lugar da criança, para ela não se sentir frustrada, né? Então, faz os deveres, faz as tarefas, faz o joguinho, faz tudo pela criança. E aí, com isso, a gente vai subestimando a capacidade, o potencial. E aí, o que chega também um pouco estranho lá na escola? Ao invés da gente intensificar, porque a criança não sabe, se ela não sabe, eu vou intensificar. A gente faz o contrário. Como eu acredito que ela não é capaz, eu ofereço tarefas bem fáceis, pouco desafiadoras, que não precisa pensar muito para me responder, certo?
vão ser tarefas que vai ter o caderninho cheio, mas não vai contribuir. Assim, eu quero dizer para você que tem um jeito certo de fazer a modelagem dos ambientes modificantes, tá? E com objetivos muito amplos, certos. O primeiro objetivo é assim, ó, envolver a criança nesse ambiente desafiador, que foi planejado pela mediadora. Depois, criar a oportunidade que nesse ambiente a criança aprenda a se adaptar. Ou seja, você trabalhou alguma coisa no teu consultório e agora vai ser trabalhado lá em casa com uma atividade adaptada, com recursos que a mãe tem lá. A mãe não precisa comprar o jogo. Ela pode usar talheres, ela pode usar os copos, ela pode usar a roupa de dentro do guarda-roupa. Não interessa o quê? Eu já falei para vocês que não interessa o recurso. Interessa é a qualidade da mediação. Então, os ambientes, eles podem ter essa flexibilidade. Por quê? Para empoderar essa criança emocionalmente e não ocorrer aquilo que a gente chama, e que muitas das crianças de vocês atualmente estão passando por isso, que eu chamo de colapso cognitivo. O que é um colapso cognitivo? A professora dá um monte de tarefa. Agora que é online, a professora manda um monte de tarefa. O que a mãe faz em casa? Uma tarefa atrás da outra, faz. A criança não sabe nem por que está fazendo, porque não tem intencionalidade, nem a mãe sabe por que a professora mandou aquela tarefa, né? E aí a criança fica com essa sensação, né, de desânimo, de incompetência, sem vontade de fazer as tarefas. Aí a gente diz que a criança já está com o sintoma do colapso cognitivo. Quando esse colapso entra em ebulição, é quando a criança olha para a tarefa e sai correndo, ou olha para a tarefa e rasga a página da apostila. Aí a mãe diz assim, agora, além de deficiente, virou agressivo, né? E não é isso, gente, é que a criança já está cansada, desanimada, porque ela se sente extremamente incompetente diante daquela atividade, porque é uma atividade de exposição direta. E o nosso cérebro, ele gosta de pensar. A criança com deficiência intelectual, ela também gosta de pensar. Ela também precisa pensar. E agora, eu quero exatamente que você anote. Que você anote item a item, tá bom? Que eu vou dizer agora. Como eu ainda não estou bem recuperada da minha cirurgia, às vezes eu tenho que tomar muita água, né? Da minha voz. Então, assim, o que eu quero dizer para você? Vamos ver. Para organizar esse ambiente. Então, qual seria o primeiro passo? Primeiro, você tem que descobrir o hiperfoco da criança, aquilo que ela gosta. Aí eu vou dar um exemplo agora para você. Vamos pensar que é uma criança que ela adora árvores. Tem paixão por árvores, certo? Tem crianças que elas têm essa mania, né, de gostar de alguma coisa diferente, não é mesmo? Gosta de árvores. Aí, a segunda etapa, você vai identificar quais são as funções cognitivas que não estão funcionando adequadamente nessa criança. Minha criança é uma criança síndrome de Down, que ela ainda não consegue, por exemplo, identificar ou trabalhar ou pensar a partir de duas informações que recebe ao mesmo tempo. Ela tem essa dificuldade. Então, isso a gente diz que é uma função cognitiva de entrada da informação que não está funcionando bem. Então, é em cima disso que nós vamos organizar. Então, assim, eu já descobri que ela gosta de árvore e já sei que ela tem essa função cognitiva deficiente, que é considerar duas ou mais informações ao mesmo tempo.
Aí eu vou preparar o mapa cognitivo. Nesse mapa cognitivo, eu vou considerar essa função cognitiva. Então, tudo que eu preparar nesse ambiente, eu vou preparar considerando coisas, desafios cognitivos que vão exigir dessa criança considerar 2 ou mais informações ao mesmo tempo, ok? Então, ok, isso já está claro para mim, eu já organizei. Agora, quais são as operações mentais que uma criança utiliza quando ela tem que considerar 2 ou mais informações ao mesmo tempo? Por exemplo, ela tem que considerar identificação, ela tem que considerar análise, síntese, classificação e comparação. Então, só uma função cognitiva, que é considerar 2 ou mais informações ao mesmo tempo, exige da criança 5 operações mentais. 5 operações mentais. Ok, então eu já tenho o hiperfoco, já tenho a parte que não está funcionando adequadamente nessa criança e as operações mentais. Já fiz o mapa cognitivo, beleza. Agora eu vou explicar para a família como organizar esse ambiente. E aí eu vou dar algumas sugestões para a família. Então, assim, vou sugerir que a família faça um passeio num parque, onde a criança consiga identificar as árvores. Então, ela vai identificar árvore grande, árvore pequena, árvore média. Ela vai identificar a cor mais escura da árvore, cores, árvore que é marrom, árvore que é verde claro, árvore que é verde escuro, árvore que tem flores. As flores ela vai identificar as flores que são no ipê amarelo, o ipê rosa, o ipê roxo, o ipê branco, ok? Então, olha quanta coisa ela vai, nesse ambiente, poder identificar. Beleza? Outra, essa criança vai poder analisar. Então, a mãe pode dizer o seguinte: olha, qual de todas essas árvores aí você gostou mais? Aquela lá que tem rosa, que é o ipê rosa. Essa árvore tem um nome, é ipê rosa. Por que você gostou dessa árvore? O que ela tem e que chamou a sua atenção? Quando você faz esse tipo de pergunta, a criança está o quê? Analisando a árvore. E nessa análise, ela vai descrever os detalhes dessa árvore. Conforme ela vai identificando essas árvores, a mãe pode ir atribuindo aquela função cognitiva. Aí a mãe diz assim: olha, agora eu quero, de todas as árvores que tem aí, uma que seja grande e alta. São 2 critérios, 2 atributos, 2 informações ao mesmo tempo. Ok? Ou ela pode dizer assim: olha, eu quero ver uma que você goste e uma que você não goste. São 2 informações ao mesmo tempo. E está num passeio, gente. E o passeio você está mediando quanto. Se tem mãe aqui de criança com deficiência que coloca a criança no banco do trás do carro e toca para frente e não dá uma palavra e tem esse ambiente todo e vai no passeio, deixa a criança à vontade e perde a oportunidade de mediar, de transformar aquele passeio em algo extremamente intencional e mediado. Então, você perde a oportunidade. Tá bom? E aí, o que mais? Hoje, né, a gente tem celulares. Então, você pode fotografar essas árvores que a criança mais gostar. Só um pouquinho aqui, gente. Ai, meu colar tá dando um barulho na transmissão. Desculpa aí. Então, assim, além
desse passeio, no passeio, como a maioria tem celular, a maioria das mães ou dos pais, você pode ensinar essa criança a fotografar as árvores que ele mais gosta. Mas cada árvore que ele fotografar, você vai dizer assim: você tem que me dizer 2 coisas que tem nessa árvore e que fez você fotografá-la. Você está considerando 2 informações. A criança vai ter que analisar, comparar, classificar, decidir e dizer: não, eu fotografei essa porque ela é grande e rosa, porque ela é grande e verde. 2 informações ao mesmo tempo. Depois, essas fotografias todas, você pode abrir num computador e aí você pode trabalhar a classificação. Árvore pequena, árvore grande, tá? Árvore florida, árvore que tem fruto, árvore que não tem fruto. É classificação. E você pode fazer um álbum virtual, que tem um aplicativo que é gratuito. Eu usei com os meus alunos do 2º ano o ano inteiro. Inteiro. É só você entrar no aplicativo, é um mural, e lá a gente pode botar várias coisas, fotografias, imagens, textos, tudo que fizer com a criança pode colocar lá. Chama-se Padlet. Então, é Padlet, Padlet. E ele, você pode usar muito, muito. É só se cadastrar e usar, não paga nada, certo? E a criança vai ter tudo isso registrado, as fotos, você pode registrar o nome das árvores, tudo em caixa alta para trabalhar o processo de alfabetização. E mais, né, você pode ter uma cereja no bolo. Você pode plantar uma árvore com a criança, ou num parque, ou na sua casa, ou mesmo dentro de um vasinho. Viu? Então, assim, ó, gente, eu quero dizer para você o seguinte: se você se torna mediadora, você não perde nem uma chance de fazer com que aquela criança trabalhe o seu processo cognitivo. Sempre de forma intencional, sempre de forma planejada. Por isso que hoje eu não aceito mais que uma criança com deficiência intelectual esteja à margem da escola, ou seja, igual a minha bonequinha, anulada, sem uma identidade, sem aprender, ok? Não dá mais para a gente aceitar isso. Então, essa bonequinha já tem há tempo, as minhas mediadoras do Liberta já conhecem essa minha bonequinha, né? Hoje eu resolvi apresentar para vocês. Mas você tem que ver que há muita coisa para ser feita com a criança. Se alguém te disse que teu filho, teu aluno é deficiente intelectual, eu afirmo que sim, ele é. Só que não é ele a pessoa. Não é a pessoa que é deficiente. É o processamento cognitivo dele que não está funcionando de forma adequada. Então, o processamento cognitivo são 28. Todo mundo neste planeta utiliza essas 28 funções cognitivas para aprender a fazer qualquer coisa. Chocada? Então, aí você vai identificar o que não está funcionando adequadamente, separar essas funções cognitivas, planejar ações que vão trabalhar exatamente essas funções. Essas funções. Isso é muito bom, gente. Então, assim, ó, a característica principal, né, ou características principais dos ambientes modificantes é que esse ambiente exige da criança uma forma sistemática, cognitiva, afetiva, social de aprender. O objetivo é que a criança seja capaz de realizar essas tarefas de forma diferente. Então, ela não precisa fazer uma tarefa escrita para classificar. Ela não precisa usar uma apostila para classificar. Ela pode ir num passeio e classificar. Ela pode abrir o guarda-roupa dela e, junto com a mãe, separar as roupas por cor,
ou as roupas por até ambientes que ela vai, se é da academia, né? Se é na fisioterapia, se é para passear, se é para dormir, também pode ser utilizado. Organiza o guarda-roupa com teu filho, sempre trabalhando as funções cognitivas, as operações mentais. Isso permite que a criança perceba o quanto ela é competente. Aí agora eu quero falar um negócio para você. Olha só, se essa criança é competente para identificar tamanho de árvores, tipo de árvores, cor de árvores, ela consegue comparar árvores. Por que ela não pode comparar os sons das letras? Por que ela não pode identificar as letras? Hã? Ela pode, porque se essa função cognitiva e essa operação mental está funcionando para qualquer coisa, esse é o achado maior da neurociência, gente. E que está todo mundo aí de braço cruzado e ninguém faz nada pelas nossas crianças com deficiência. Fica só pintando, fazendo massinha. E, não, vamos fazer... Está pintando? Vamos transformar esse ato de pintar no momento de fazer mediação. Ah, está fazendo massinha. Vamos fazer. Vamos fazer a massinha ser mediada. Agora, qual é o pulo do gato? É você aprender a mediar. Né? Então, quem já aprendeu a mediar comigo, já está mediando. Já está mediando. Porque essa é a ideia, né? Todas as experiências diárias, elas podem contribuir para modificar a estrutura do nosso cérebro. Tudo. E isso vai desencadeando a ativação de determinados circuitos neurais, consolidando as conexões já existentes, induzindo a criança a ter novas sinapses, novos caminhos, vai ampliando, entendeu? Então, isso é muito bom mesmo. E assim, ó, espero que todo esse conteúdo também tenha contribuído com você. Ó, dou um desafio para você. Eu sempre gosto de dar desafio, mas eu quero retorno, né? Você tem que me contar como é que foi isso. Arrisca. Ah, eu não sei nada de mediação. É para fazer pergunta. Lógico, a gente sabe que mediação não é sair por aí fazendo pergunta à toa. Mas, diante de tudo que você já ouviu nas minhas lives, já anotou, tenta preparar uma experiência simples. Como? Quando você for dar banho no seu filho, faça desse banho uma experiência mediada. Prepare esse ambiente com a toalha, perguntas que você vai fazer sobre a toalha, sobre o sabonete, sobre a água, sobre o corpo, entendeu? Sobre a roupa. E aí você experimenta. Olha, a experiência que eu tenho de crianças que não falavam, hoje oralizam, ok? Por quê? Porque você gerou no cérebro dessa criança a necessidade da fala, da oralidade, de tanta pergunta, conversa, porque geralmente assim, a criança que não oraliza, o que a mãe faz? Então não conversa com ela. Ou se tem uma conversa, é uma conversa infantilizada. Então, fica a criança, né, sem essa evolução, sem esse crescimento que a gente tanto espera. Não vai vir por mágica, mas vem por mediação, certo? Olha, é o seguinte, queridas seguidoras, temos a cada dia avançando um pouco mais nos nossos encontros, no nosso conteúdo, nas dicas que eu dou, não é mesmo? Mas hoje eu vou terminando por aqui. Tá bom, gente? Ó, um beijo grande, hein?